Olá, 6 de outubro de 2023, Laércio Comar, no nosso resumo. Resumo do que saiu de notícia, resumo do que nós temos de informação. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreva no canal. E agora eu salvei também lá no card o link com todas as matérias que eu apresentar aqui. Se você quiser ler elas completas, está mais fácil lá. Comando Faturamento Moveleiro, ao menos do grupo, comparando ainda novamente 2022 e 2023. Como veio setembro? Setembro foi mais fraco do que agosto? Foi. Faturou-se menos? Sim, mas ainda foi um setembro de crescimento em relação ao que se faturou em setembro do ano passado, que foi um mês de queda. Se nós formos analisar o crescimento acumulado do ano, setembro ainda deu uma elevadinha em relação a agosto, do que nós tínhamos também de queda em relação ao ano passado. Falando de agosto na indústria, aí nós falamos de setembro, agora falando de agosto, os dados oficiais sempre mais atrasados do que a gente tem da AD, a indústria teve o melhor agosto da série, ajustado desde 2020. Opa, então é positivo? Mais ou menos. Esse mais ou menos, né? A indústria brasileira chegou a agosto operando 1,8 a menos do que fevereiro de 2020. Então, ainda a indústria, de forma geral, não só moveleira, está 2 pontos percentuais abaixo do que vinha antes da pandemia. Mas, olhando aqui para o recorde, que foi em maio de 2011, lá se vão 12 anos, 18% a menos. A indústria brasileira ela vem se decompondo de pouquinho. É igual aquela história da rã, né? Você coloca ela na água quente, ela salta. Mas quando ela está na água quente e vai esquentando aos pouquinhos, ela morre cozida. A indústria brasileira, infelizmente, ela está indo nesse caminho. Está sempre perdendo espaço, está sempre com dificuldades, sobrevivendo, mas cada vez menos competitiva e com resultados aquém. Falando de agosto no varejo. Segundo matéria da CNN, o varejo deve ter queda real nas vendas em agosto, setembro e outubro, projetando o Instituto IAV-IDV. Uma queda aqui de 0,6% em agosto, e se nós formos comparar lá fora, na zona do euro, registrou uma queda de 1,2% em agosto. Então não é uma coisa só aqui, mas o que está acontecendo, né, com o brasileiro e com o consumidor mundial? Essa matéria aqui também da ONU fala sobre 2024, já uma previsão daquilo que vai acontecer, mas eles falam aqui da a economia global crescendo, é igual nós pegamos, opa, está melhor do que em tal período, mas a recuperação parece fraca, ela vem num ritmo cada vez menor, precisávamos de um ritmo maior, não é só aqui não, ó, matéria da ONU. Eu destaquei aqui que o relatório alerta para os grandes desafios decorrentes da inflação no mundo, a inflação é um perigo. O peso da dívida, muitos países cresceram em dívida e as pessoas também cresceram em dívida durante a pandemia. Insegurança alimentar e energética, todo estresse é agravado pelas alterações climáticas, aí eu já acho que é um exagero, e redução da despesa pública. ONU, só se for lá fora, porque aqui no Brasil gasta-se como se não houvesse amanhã. Essa outra matéria aqui, aí já falando em Estados Unidos, a recessão não está chegando, mas a previsão prevê economia fraca em 2024. Aí eu já não sei até onde isso é matemática ou é apenas aquela nuvenzinha preta, porque quando começou 2023 se imaginava uma tremenda de uma recessão mundial. E agora estão admitindo que talvez 2023 não seja tão ruim assim. Gente, estamos em outubro. É muito fácil, depois da chuva, falar assim, eu acho que molhou. E é mais ou menos o que fazem. Já não falam em recessão para o ano que vem. Opa, já melhorou. Mas se fala de uma economia mais fraca. É com base em números ou só aquela torcida por quanto pior, melhor? Segundo, a nossa Black Friday, não, a Sexta Negra. Para a indústria de imóveis isso foi péssimo, não há vantagem nenhuma. Mas E-commerce Brasil dizendo aqui que a Black Friday, o Google soltou já algumas informações sobre ela, apresentando pesquisa de intenção de compra e anunciando lançamentos. Mas já se fala em busca pela data 24% maior do que no ano passado. As pessoas estão pesquisando sim. Começa já a pesquisar a bendita Black Friday, que nós sabemos não é a sexta, não é uma semana, é um mês. O mês de novembro como um todo vai se acelerar muito. Somente e-commerce? Não. Também vai para o varejo físico, mas lógico que o e-commerce pesa e pesa bastante. Dentro das categorias, podemos perceber móveis aqui no meio, está se falando nesse aumento de procura, uma expectativa foi de 19% para 24% no móvel, ou seja, 5 pontos percentuais a mais de intenção ou de expectativa para esse ano em relação a Black Friday. É melhor do que televisão, que aumentou só 4 pontos, está um pouquinho atrás da gente, mas
Se for comparar aqui com um eletrodoméstico que tem uma intenção de 35 pontos, 10 pontos a mais, nós vamos repartindo o dinheiro. É assim que funciona a economia, tá? De uma forma absolutamente simples. O seu dinheiro vai ser repartido em vários pontos. E o de toda a humanidade funciona do mesmo jeito. Não basta ter mais dinheiro para se repartir, nós também temos que ter uma fatia melhor sobre outros pontos. E se você não ajuda, não tente atrapalhar. Não estou te falando, não estou falando de você, não. Estou falando do governo. Veio aquela ideia lá de compra parcelada, ela representa 90% do varejo. A preocupação do projeto de lei, aprovado ontem, no caso aqui, dia 3 de outubro, limita o juro do rotativo do cartão em 100%, antes dos 445%. As empresas dizem que isso vai impactar as vendas. É óbvio. Pensa naquele discurso populista. 445% é um absurdo ao ano. Claro, sem sombra de dúvida, isso aí está muito fora. Vou limitar em 100. Pronto. É aí o cara que fica atrás de uma mesa o tempo todo e não tem a mínima ideia do que acontece fora na economia de verdade e que é um discurso para a população. Se limitar em 100%, que ainda é alto, mas é uma limitação, ao invés de você trazer concorrente, você cria regras, o que simplesmente vão fazer é parar de ofertar. 90% da venda é vendido a prazo, é vendido no cartão. Lembra daqueles níveis de endividamento que a gente fala, que eu olho assim, alerta, é um alerta errado, ela dá uma impressão errada. Endividamento, você simplesmente fez uma conta para pagar. Últimos 4 anos, o brasileiro dobrou o número de cartão de crédito. Nível de endividamento das principais cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, beirando 98%, 99%. O que significa? As pessoas estão comprando muito mais em cartão de crédito, quase tudo hoje se passa em cartão de crédito. Tudo em 10 vezes? Claro que não. Se fala ali em metade, tem muita coisa sendo parcelada. Quando você coloca esse juro muito alto, você vai afetar de certa forma. Se não de forma totalmente direta, com redução de limites, mas de forma indireta, onde você utiliza isso como desculpa. Então, mexer com regras é coisa de país autoritário, cria regra para tudo, mas o capitalismo não funciona assim. E o socialismo não conseguiu funcionar em lugar nenhum, diferente disso. Pois nós vamos continuar dividindo o bolso. Por exemplo, 17 milhões de brasileiros pagaram imposto de renda por defasagem da tabela. Como assim? Não está sendo corrigida a tabela do imposto de renda, não, ao menos não integral. Deveria, se tivesse sido corrigido, 12 milhões de pessoas deviam ter pago imposto de renda, mas nós pagamos 29 milhões de pessoas, levando em consideração que 100 milhões estão na, na força ativa. Nós temos quase 30% dos brasileiros pagando imposto sobre a renda. Nós não temos uma população rica para isso. Ah, é culpa do governo? Sim, do governo desde 1996, porque nenhum deles corrigiu isso. Não é só aqui não, tá? O infeliz do presidente da França colocou lá para algumas empresas que, puxa, precisaria trabalhar sem imposto agora, porque o preço dos combustíveis está muito caro. Então, aliás, sem imposto não. As empresas precisariam trabalhar sem margem de lucro para não prejudicar a população nesse momento em que o custo do combustível está caro. Mas então baixa o imposto. Não, imposto eu não posso porque eu já fiz conta com isso. É muita cretinice quando você faz benesses com o dinheiro dos outros, mas não quer relar no seu. São Paulo é o estado que mais deve gastar com saúde em 2023. Levantamento do IPC-MEPS, dizendo que 2023 deve movimentar 400 bilhões, é um acréscimo de 7% do gasto. É lógico que São Paulo é o que mais vai gastar, é o que mais tem gente, é uma matéria aí até chamando atenção, eu acho que de forma errada, mas o que chama atenção é quando a gente fala em 400 bilhões. Lembra quando a gente reparte o bolso? Falamos que móveis deve ser 60, 70 bilhões. O ramo da saúde, 400 bilhões. E cresceu 7%. O porquê que a população está gastando tanto com saúde? Vários indicadores dando isso. Medicamento, muito mais, mas de forma geral, muito mais a saúde. A própria matéria até tenta dar uma informação aqui dizendo que, de certa forma, é um reflexo do envelhecimento da população. Permita-me discordar, é apenas a minha opinião, mas se nós formos lembrar, as notícias que vieram da pandemia diziam que morreu muita gente com idade avançada e com isso o envelhecimento da população, que normalmente está a cada 2 anos envelhece a expectativa de vida, foi a primeira vez na história que não houve. Então a população não envelheceu. E outra, ela envelheceu nos últimos 2, 3 anos, tanto assim que se gastou mais com remédio.
na informação não bate, não. Por algum motivo, o brasileiro está se gastando mais. E essa grana que vai para lá, esses 400 bilhões que vão para lá, é menos cozinha, quarto, sala, colchão, é menos. O salário do brasileiro é o mesmo. Ele vai ter que gastar repartido. Tá aí, nós estamos repartindo dinheiro com o governo, que está cobrando imposto demais, além dos 30% lá, ainda tem essa questão da defasagem do imposto de renda, com o dinheiro da saúde também. E é muita coisa com que a gente vai repartindo dinheiro cada vez mais. E o móveis, a indústria de forma geral, pesando um pouquinho menos. É aí que a gente tem que tentar se reinventar a cada dia para poder manter os negócios de uma forma mais equilibrada e perder menos mercado, menos na pizza. O teu concorrente não faz o mesmo produto que você. O teu concorrente é o cara que consome o dinheiro do consumidor, que é consumir o teu produto. Muito obrigado, até semana que vem.